Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Antes de iniciarmos a exposição da noite de hoje, um recadinho apenas. Reservem o dia 25 de novembro, que é um sábado. É um sábado, Rosane? Dia 25? É um sábado. Nós vamos fazer um café colonial lá no salão de festas do Residencial Farroupilha para arrecadação de recursos para a gente poder pintar a parte externa da nossa casa. Então, convidamos a todos que puderem se fazer presentes no dia 25 de novembro, um sábado à noite, lá no nosso café. Então, a gente tem o cartaz ali na entrada e os ingressos na secretaria. Contamos com a presença de todos vocês. Hoje, então, a gente tem o nosso irmão, que vem do Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Ele vai falar falar conosco sobre um tema muito importante, inclusive que foi sugestão lá da nossa caixinha. Então, quem também tiver sugestões, podem colocar lá na caixinha. Doação de órgãos. Convido a todos, então. Falei que ele vem, é o Márcio Festugato, que ele vem de Caxias, do Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Convido, então, a todos para que a gente possa iniciar a nossa atividade, elevando o nosso pensamento, mentalizando nosso Criador, nosso Mestre Maior Jesus. E que possamos realmente estar abertos para compreender as mensagens do nosso Mestre Divino, que possamos trazer para nós esses ensinamentos e que possamos internalizá-los em nós para aplicação de todo esse aprendizado em nossas vidas, no nosso dia a dia, que ao retornarmos aos nossos lares possamos realmente aplicarmos tudo o que formos aprender. Muita gratidão, que possamos então abrir a nossa mente para todo o aprendizado que o Márcio nos trará essa noite de hoje, ele, intuído pela espiritualidade maior, para que possamos compreender sobre a doação de órgãos. Que assim seja. Bom, boa noite, senhoras e senhores. Estão me ouvindo bem, né? Tá. Normalmente é sempre um privilégio poder estar aqui. Esse ambiente muito agradável, pessoal muito querido. E nós vamos trazer um assunto, certa parte polêmico e certa parte tranquilo. A respeito da doação de órgãos, e por isso nós vamos fazer umas reflexões a respeito disso. Então, como o tempo, nós não temos muito tempo, a gente reduziu, sintetizou, trazendo alguns aspectos com relação à legislação também, porque existe a lei dos transplantes. E essa lei só saiu em 4 de fevereiro de 1997, que é a lei criada aqui no Brasil de como é que a gente pode utilizar órgãos, tecidos de uma pessoa para outra. E essa lei naquela época, tirei uma coisa aqui, ela estabeleceu a chamada lista única. E essa lista única foi criada, então, pelo Sistema Nacional de Transplante, o SNT. E esse sistema, então, desenvolveu como é que deve ser o processo de captação, distribuição de órgãos e outros tecidos de um ser humano para depois ser dado para outro que está necessitando de reposições do seu órgão que já não funciona, né?
Nós sabemos que hoje nós temos mais de 80 mil pessoas, aqui no slide um pouquinho antigo, que esperam por órgãos. A grande maioria, como a gente costuma comentar, acaba falecendo na fila, porque a grande massa da população não é doadora de órgãos. Então, as pessoas vão perdendo a oportunidade de ter uma moratória mais tempo. Essas listas das pessoas que estão esperando por um órgão para receber, elas são disputadas, né, conforme as normas. O regulamento técnico desse Sistema Nacional de Transplante dá prioridade para menores de 18 anos. Dá prioridade para crianças, adolescentes, pessoas mais jovens, e nós tivemos uma grande polêmica recentemente. E essas pessoas mais jovens é que ficam no topo da fila, porque são as que vão ter mais tempo de sobrevida se receberem o órgão, ao contrário de uma pessoa já mais idosa. Tá? E normalmente são pessoas que têm doenças, aquele órgão está com uma doença crônica que não tem outra solução a não ser retirado e colocado outro no seu lugar. Então, quem pode ser doador de órgãos? Doador de órgãos, qualquer indivíduo que não seja portador de doença infecto-contagiosa. Então, esse é o primeiro detalhe. Se a pessoa é portadora de uma doença infecto-contagiosa, não pode. Hepatite B, C, AIDS, outros tipos de infecções, não dá. Tá? Também, se ele tiver com uma neoplasia, se o paciente tem um câncer maligno, embora tenha tratado e possa ser, entre parênteses, curado, também não é aconselhável. Como é que se pode fazer para proceder à doação? Então, um familiar dessa pessoa, a própria pessoa pode fazer isso anteriormente. Por exemplo, o jovem vai lá e diz assim, olha, caso aconteça alguma coisa comigo, pode utilizar meus órgãos. Mas quando a situação é no hospital, em que nós temos o paciente ali que está jovem, tem órgãos adequados, não tem doença infecto-contagiosa, por exemplo, está numa UTI em morte cerebral, que nós vamos explicar mais adiante, a família pode doar os órgãos dessa pessoa, mas aí é só manifestar o desejo na central do hospital, que eles vão comunicar à central do transplante e vão trazer os médicos para fazer a retirada dos órgãos. Que órgãos podem ser doados? Então, rim, fígado, pulmão, medula óssea, transplante medula, vocês já ouviram falar, coração, pâncreas, intestino, basicamente quase todos os órgãos podem ser transplantados. Tem que ter as estruturas para dar condições do receptor se manter depois em tratamento. Que momentos médicos liberam o doente para doação? Após a constatada morte troncoencefálica, ou seja, a morte do encéfalo. Né? O estado de coma não é significado de morte troncoencefálica ou de morte encefálica, porque para isso acontecer, a Sociedade de Neuroradiologia Americana estabeleceu que é um estado irreversível da sensação do funcionamento de todo o encéfalo. O que é todo o encéfalo? Toda a nossa parte cerebral. A medula não entra nessa parte, que aí seria a parte do sistema nervoso completo. Isso por edema, destruição maciça dos tecidos, etc. Apesar da atividade do coração e do pulmão estar sendo funcionado pelos aparelhos. A pessoa está na UTI, entubada, com ventilação assistida, recebendo as medicações que estimulam o coração a trabalhar, mas o cérebro se perdeu. Por exemplo, aqui temos um exemplo de morte encefálica. Isso aqui é uma arteriografia, mas hoje a gente faz a angiotomografia ou a angiorressonância e mostra esse mesmo resultado. Então a gente enxerga aqui
Esse preto, uma artéria. Dá para ver ali, né? E aqui os vasinhos se distribuindo no cérebro. Essa aqui é a parte do encéfalo, daqui para cima. E aqui nesse outro, daqui para cima, não aparece mais nada. O que aconteceu? Tem circulação até aqui, e daqui para cima não tem mais circulação. O que aconteceu? O cérebro, o encéfalo, está morto. Está necrosado. Não tem mais recuperação. Embora o coração bata, por causa do chamado sistema nervoso autônomo, a respiração é mantida pelos ventiladores, a pressão é mantida pelo soro, aquela coisa toda. Essa pessoa pode ser uma doadora. Ela poderá ajudar pessoas que estão mais necessitadas. Então vamos ver o que o Espiritismo nos diz. Joana de Ângeles, através de uma psicografia do Divaldo, já nos diz que a evolução do antigo diagnóstico de morte cerebral, antigamente era morte cerebral, para o diagnóstico atual da ausência de atividade do tronco encefálico, então é a morte encefálica, não é só o cérebro, é toda a parte da base do cérebro e o cérebro, que então isso realmente confirma um estado de morte, porque esse corpo não tem mais como se recuperar. Essa pessoa pode ser doadora, porque só às vezes a morte cerebral é insuficiente, porque tem só a parte do cérebro que está afetada, mas o resto continua funcionando. Então é aquele indivíduo que está em coma, mas ainda tem coisas funcionando, então esse não pode ser utilizado. O que diz então os espíritos, né? Como pensar nos transplantes do ponto de vista espírita? A doação deve ser voluntária e consciente. Para o doador é uma atitude de desapego à matéria, ao corpo, e de amor ao próximo. Então, essa atitude de desapego ao seu corpo, às coisas materiais, e de amor ao próximo, que isso vai gerar benefício àquela pessoa que está doente, para quem recebe é uma moratória, é algo a mais. E para o doador é uma bondade, é uma caridade. Porque aquele que recebe vai poder continuar mais um tempo a sua existência, mais anos. Se não recebesse o órgão, ia durar talvez alguns meses. Portanto, o doador desencarnado, esse é um detalhe importante, é muitas vezes beneficiado pelas preces e pelas vibrações de gratidão e carinho por parte do receptor e da sua família. Então isso aqui é um dado muito importante. Quem recebe sempre vai agradecer aquele que doou, porque isso foi algo maravilhoso para ele. Ele vai viver mais 10, 15 anos, talvez mais. Senão ia viver meses. E isso pode ajudá-lo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos dá um suporte para isso. O corpo, segundo o Evangelho, não passa de um acessório do espírito, né? Que é uma espécie de vestimenta. E que quando a gente morre, a gente esquece. Quando nós voltarmos para o mundo espiritual, o nosso corpo não vai ter mais valor. Nós não vamos estar ligados ao corpo, porque a gente gosta do corpo, porque lá a gente vai ver coisa muito melhor. Então o corpo passou a ser secundário. Na questão 156 do Livro dos Espíritos, coloca a situação do paciente em coma. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da sensação completa da vida orgânica? Lá naquela época, os espíritos já diziam, na agonia. O que é agonia? Naquela época não tinha o termo coma, não tinha o termo morte encefálica, não existia esse termo na medicina em 1850.
existia crise, existia agonia. Os espíritos encontraram um termo que pudesse sugerir coma, inconsciência, crise. Então usaram o termo agonia. Algumas vezes já deixou o corpo e nada mais há do que a vida orgânica. Esse paciente com morte encefálica. O indivíduo em morte encefálica, às vezes, está só o corpo funcionando pelos aparelhos. Se não tivesse os aparelhos, teria morrido. O espírito já saiu. Já se desligou, porque o cérebro já está desligado. Dependendo, claro, do tipo de fato que levou aquela situação. O homem não tem mais consciência de si mesmo. E, no entanto, lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, o corpo está vivo, mas para isso não precisa mais a alma. Tu vê, os espíritos já naquela época previam isso. Porque sabiam que a evolução da medicina ia chegar nesse ponto. A medicina consegue manter o indivíduo vivo por mais tempo indefinido. Mas o espírito não está mais ali. O progresso da medicina tem aval espiritual protetor. E, portanto, os transplantes constituem uma sublime benesse. Salvam vidas que iriam durar pouco tempo e aliviam dores. Esta atitude, sendo voluntária e consciente, reveste-se de alto teor moral. Gera inúmeros benefícios espirituais, porque é a nossa essência. A nossa essência é material ou espiritual? Nossa essência é espiritual. O corpo desaparece, o espírito continua. Então, esses benefícios serão para quem? Para a nossa essência espiritual. Então, para aquele que doa, se enriquece de bênçãos. E aquele que recebe, renova as suas esperanças de vida. Muitos pacientes que recebem um corpo, um fígado, um coração, um pulmão, eles mudam o comportamento de vida. Porque muitas vezes eles ficaram com aquela doença por alcoolismo, por vida promíscua, ficaram com enfisema por causa do cigarro, das drogas. E aí, ganhei um coração novo, ganhei um pulmão novo, ganhei um fígado novo, vou voltar a beber? A grande maioria corrigir seus velhos vícios depois que recebe um órgão. Porque ele sabe que ele tem que cuidar desse órgão. Então, a pessoa se modifica. O ato de doar parte do seu corpo é um exemplo de desapego à matéria, expressando a sublimidade do amor incondicional. Porque o doador e a família do doador não sabe para quem vai o órgão. Tu não saber para quem vai é amor incondicional. Senão nós vamos doar para o fulano, em troca de algo. Ou para o Beltrano, sei lá eu. Né? Perguntaram então ao Chico Xavier se os espíritos consideram o transplante de órgão uma prática contrária às leis naturais. Afinal, é uma lei natural ou não? E o que eles dizem? Não. Os espíritos consideram uma lei algo benéfico dentro da lei natural. Dizem que assim como nós aproveitamos uma peça de roupa que não tem mais utilidade e damos para determinado amigo, esse amigo, considerando a nossa penúria material, nos cede essa peça de roupa. Então, isso é muito natural. Ao nos desvencilharmos do corpo físico, podemos doar os nossos órgãos para as pessoas que precisam, que elas possam fazer um bom proveito e continuarem a sua jornada evolutiva. Por quê? O que é o corpo para o espírito? A mesma coisa que uma roupa. Aqui a gente só pensa no corpo. E quando a gente volta para o mundo espiritual,
nós esquecemos o corpo. Já não tem mais importância o corpo. Porque a nossa visão do outro lado é muito maior. Sim, perdi tempo. Gastei muito tempo me dedicando demais ao meu corpo. E aí a gente já disse e vai continuar dizendo, se eu soubesse. Se eu soubesse. Pior que a gente sabia antes de encarnar, mas a gente esquece. Perguntaram ao Chico se o espírita pode doar suas córneas, se nesse caso não haveria alguma repercussão para o lado do perispírito. Olha a pergunta interessante. Se a doação das córneas não ficaria uma lesão no perispírito do doador. E o que os espíritos respondem? Sempre que a pessoa cultive desinteresse absoluto em tudo aquilo que ela cede para alguém, desinteresse absoluto em tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar ao beneficiado o que fez da dádiva recebida, sem desejar qualquer remuneração, nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera com o nome de compreensão, sem aguardar gratidão alguma. Olha, não quer nem gratidão. Pessoa doa de boa vontade. Isto é, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção da posse não mais a preocupa, essa criatura está em condições de dar, porque não vai ficar com drama nenhum. Agora, se a pessoa é pegada ao corpo, ela vai ter algumas angústias. Ela não vai ficar com lesões no seu perispírito, mas ela vai ficar com aquela angústia de perda. Tá? Por isso que é importante a pessoa estar preparada. Há casos na literatura espírita que traz a descrição feita pelo espírito de um doador sobre o transplante efetuado. Os espíritos vieram contar o que sentiram depois que estavam lá no outro lado e usaram os seus órgãos. Então ele conta aqui a mensagem do Roberto Igor Porto da Silva sobre a doação do seu coração para transplante, e a outra do Vladimir César Raineri, referente à doação de suas córneas, ambas psicografadas pelo Chico e publicadas na Folha Espírita de 1998. Eles relatam, então, que apesar da doação ter sido involuntária, eles foram beneficiados com o ato e fariam tudo de novo. Eles não queriam doar, mas a família doou. Aí depois que eles viram os efeitos que aquela doação redundou para eles no mundo espiritual, eles agradeceram. Foi muito bom o que a família fez para eles. Com relação a possíveis complicações de um doador suicida, muitas vezes o doador é um suicida, inconsciente. Saiu de carro a 1000, tomou umas droguinhas, bateu numa árvore, chegou com acidente crânioencefálico. Seguidamente a gente encontra pacientes em UTI nessa situação, jovens. Né? Isso é um suicídio inconsciente. Poderia dessa forma atuar no sentido de harmonizar essas energias? Bom, em relação ao suicida, mesmo esse espírito que praticou algo tão terrível contra si mesmo poderá ser ajudado no plano espiritual, caso tenha doado seus órgãos. Mesmo o suicida vai ser ajudado no plano espiritual se doou seus órgãos. Qual é o caso? Mensagem do Chico relata o caso de um jovem suicida que deu um tiro contra o próprio peito. Morreu pelo tiro no coração. Ao acordar no mundo espiritual, visualizou um terrível quadro em que jorrava sangue incessantemente do seu peito.
Isso fica com uma marca no perispírito. Então ele sentia que estava sempre saindo sangue do peito. Ele estava vivo. Pô, eu não morri. Me dei um tiro e aquilo está sangrando, mas o sangue não para. E eu não morro. Aí ele foi assistido, a família doou as córneas. Dias depois ele acordou sem dor e sem sangramento. Por quê? As preces de um encarnado que recebeu as suas córneas funcionou como tampão para cobrir a ferida do peito. Tá? Então, orem pelos suicidas, independente de ter doado alguma coisa ou não. Quem é que mais sofre no mundo espiritual? Suicida. O que ele precisa? Preces. O que a prece faz? Está aí, ó. Nem conheciam quem era a pessoa, mas simplesmente agradeceram o ato. Então nós podemos fazer essa caridade todos os dias. Orar indistintamente pelos suicidas, ou se a gente conhece alguém, ore todos os dias por ele. Ele vai ser gradativamente ajudado e vai sair daquela fase de sofrimento maior em que se encontra. Joana de Ângeles nos complementa dizendo: transferido o órgão para o outro corpo, automaticamente o perispírito do encarnado passa a influenciá-lo, moldando as suas necessidades. Então, quem é que mantém a vida do órgão? É o perispírito do encarnado, não é mais o do morto. O que morreu, o perispírito já está lá com ele. No corpo não tem mais perispírito. Naquele órgão, o perispírito foi junto com o dono. Agora, o perispírito do encarnado, sim, ele vai moldar, vai se adaptar, vai tomar conta desse órgão. Né? Agora, exigirá do paciente beneficiado a urgente transformação moral para melhor. Esse é um detalhe. O beneficiado que recebe precisa fazer uma transformação moral, a fim de que seu mapa de provações também seja modificado. Pelo tipo de vida que ele estava levando, ele não ia durar muito tempo. Ele já estava passando por uma provação. Se ele não se modifica, o órgão vai ser rejeitado. Então ele precisa fazer essa renovação interior. E se ele faz essa renovação interior, ele vai conseguir méritos, moratórias, mais chance para fazer coisas reparadoras sobre si mesmo. E de preferência ajudando os outros. Se o espírito doador ainda está ligado ao corpo, sofre com a extração do órgão, poderá ficar ressentido por fazer isso com o seu corpo e envidar alguma perseguição ao doador? Essa é uma pergunta muito interessante. E o que Divaldo responde? Na realidade, não. Por quê? Porque entram as leis soberanas da misericórdia divina. No caso da pessoa ser forçada a doar seus órgãos, ele não é um doador voluntário. Isto pode produzir-lhe um choque emocional. Ele vai ficar assustado, vai ficar angustiado. Vai até muitas vezes, esses suicidas, muitas vezes eles acompanham até a extração do órgão e ficam vendo aquilo e ficam angustiados. Mas ele não vai ir contra quem recebe. Mas por quê? Porque ele vai receber um bloqueio de consciência, e isso ele vai ser ajudado pela espiritualidade superior devido ao bem que ele vai fazer. Então, esse bem que está sendo feito pela sua família para os outros, mais as preces que ele vai receber, para ele depois vai ser uma verdadeira graça, porque ele vai acompanhar essa situação e muitas vezes ele já vai sair com seus mentores para os centros de recuperação. E aí ele vai entender a situação toda, porque ele não sabia que tinha morrido. Ele estava ainda vivo. 95% das pessoas, quando desencarnam, não sabem que morreram. Ainda é assim, porque não estão preparadas para isso.
Perguntaram para Emmanuel: o Espiritismo é contra ou a favor da doação de órgãos? O benefício daqueles que necessitam é uma das maiores recompensas para o espírito. Aí. Para o espírito que doou, essa é uma das maiores recompensas. E a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. Por quê? Porque está dentro das leis divinas. Qual é a lei maior? Caridade, amor ao próximo. Fazer aos outros que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, mesmo que a separação entre o corpo e o espírito não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimento dos doadores. Tudo dependendo do tipo de vida de cada um. O doador, na maioria das vezes, não tem sofrimento algum. Poderá ter sensações de angústia, que é natural. É só a gente se colocar na condição da pessoa que está passando por aquilo. Mas a felicidade proporcionada, depois que ele vai sentir, supera infinitivamente qualquer perturbação. Porque depois daquela situação de angústia, ele vai receber todo aquele amplexo de ajuda dos benfeitores, dos familiares. E ele vai ver que, em vez de ele ficar lá, nas regiões umbralinas, acompanhando a decomposição do corpo e tudo mais, o sofrimento, ele vai estar num ambiente amoroso. Cada ato de bondade, pagamos uma multidão de pecados. Não é assim que o Pedro falou? Então, isso é um meio de pagar uma multidão de pecados nossos. Obviamente, doar órgãos, né, e não doar órgãos é um direito pleno de cada indivíduo. Tá? Jamais o não doador poderá ser acusado de egoísmo ou falta de amor para com o seu próximo. Ninguém pode ser acusado de nada. Mas o não doador, e somente ele poderá responder essa auto-pergunta. E se um dia eu ou alguém que eu amo precisar de um transplante? Então é isso que nós temos que refletir. Enquanto é dos outros é fácil. Tá, e quando for eu? Quando for quem eu amo? Como é que vai ser meu pensamento? Então isso é para a gente se analisar. Então, os transplantes surgiram para testar nossas virtudes de solidariedade humana. Somos solidários? Queremos o bem dos outros ou só queremos o nosso bem? Testar nosso altruísmo, nossa generosidade, nossa piedade, nossa compaixão, nossa filantropia, nossa benevolência, nossa bondade, nosso amor ao próximo, nosso espírito humanitário, nossa indulgência, nossa excelência moral, nossa grandeza de alma, nossa misericórdia, nosso espírito de socorro, de amparo, de auxílio e, sobretudo, o amor e a caridade. É isso, essa é a nossa reflexão, porque aqui estão todas as virtudes. E o ato de você doar aquilo que você, no outro lado, não vai precisar mais, você vai botar todas essas virtudes em ação. Então é importante a gente refletir. Tem muita gente precisando. E nós, quem pode, tire os medos. Não fique mais com aquele apego excessivo de si mesmo, do meu corpo. Ah, eu quero um enterro bonito, quero um caixão, não sei o quê. Vai levar? Vai usar depois? Então, para quê? Pô, tem outro sofrendo. O que faz? Ajuda. E se fosse teu filho? Sempre coloque-te no lugar daquele que está sofrendo. Se fosse você lá,
Pense. Você não gostaria que alguém te doasse um pulmão, um coração, sei lá eu, córnea? Estou cego, preciso de córneas. É a mais fácil que tem. Claro, ninguém vai tirar as córneas de uma pessoa que está viva, mas de uma pessoa que tem morte encefálica ou que morreu recentemente, sim, pode ser feito. E vocês já ouviram, tem relatos. As preces do receptor vai beneficiar o doador. E todos nós, quando voltarmos ao mundo espiritual, não vamos voltar como santinhos. Todos nós temos dama de consciência. É natural. Quantas coisas a gente não faz de errado? Quantas coisas a gente já não fez de errado? Entende? Então, a gente não precisa mais ficar com esses medos, esses receios do corpo. Não. No lado de lá, a gente vai ser muito mais feliz se a gente fez uma coisa de bom. É isso. O que vai nos dar bem-estar no lado espiritual? Os ganhos? A riqueza? Não, o que a gente fez de bom. Para qualquer pessoa. E quanto mais desconhecido, melhor. Mais mérito. Tá? Eu acho que perguntas não, né? Então tá. Tem uma pergunta. Eu vou curiosa para saber. Até que idade a gente pode ser doador? Olha, dependendo do órgão, por exemplo, pode qualquer idade. A córnea, se a pessoa não tem olhos íntegros e não tem essas doenças todas, pode doar córnea, inclusive de velho. Não quer dizer, porque usa óculos, então, não, os óculos é o óculos, a córnea é só uma membraninha, entende? Não vai doar o coração, porque o coração do velho, nossa, assim, meu já não sai mais, já tem stent, esse não dá mais para usar. Mas o fígado, o fígado, sim, do jovem é melhor, entende? Claro, quanto mais idoso, mais outras doenças misturadas, né? Mas a idade já é um fator, muitas vezes, que restringe. Mas tem coisas que podem. Aí tem que ver lá na lista, na central de transplantes, que eles dão informações mais exatas, que eu não tenho. Mas só dou essa pincelada assim, por alto. Tá? Certo? Então tá. Então vamos relaxar, que eu já me passei um pouquinho do tempo. E vamos imaginar Jesus. Cada um de nós, imagine Jesus na sua frente. Exatamente nesse momento. E Jesus está alegre, está sorridente, está muito luminoso. Nos olhando com extremo carinho, estendendo suas mãos luminosas sobre as nossas frontes, nos envolve com um imenso campo luminoso de amor. Vamos aproveitar esses momentos e absorver essas vibrações luminosas que nos preenchem da cabeça aos pés, sentindo esses momentos, vamos nos imaginar luminosos da cabeça até os pés. Vamos pensar que estamos totalmente luminosos. Então, sentindo essa paz que Jesus nos deixou, essa força, esse ânimo, essa coragem, esse bem-estar, agradecemos a Deus, nosso Pai misericordioso, fonte de amor e de vida, por tudo que aprendemos, por tudo que necessitamos
e por todas as oportunidades de podermos desenvolver as nossas qualidades nobres ainda latentes. O único caminho que nos alivia dos remorsos e das culpas. Agradecemos aos nossos protetores e à direção espiritual dessa amorosa casa espírita que aqui nos recebe, muito carinhosamente, nos propiciando todas essas vibrações de luz, de amor, de ânimo, de consolo, esperança e de fé, para que saiamos daqui fortalecidos, com novos ânimos, com novas ideações nobres, direcionadas ao desenvolvimento das nossas virtudes ainda latentes. Rogamos que essas bênçãos envolvam todos os nossos demais familiares, onde quer que se encontrem, juntamente com as famílias dos nossos amigos. Mas também rogamos principalmente pelos nossos desafetos e pelas entidades infelizes que nos assediam, que sejam atendidos nas suas necessidades para alívio das suas dores. Rogamos pela nossa humanidade, seja no plano físico ou no plano espiritual. Como estamos num planeta de provas e expiações, todos sofremos por alguma coisa. Todos temos débitos e por isso necessitamos força, coragem e estímulo. E rogamos por todos os nossos governantes e os governantes de todos os países, que todos pensem mais pelo bem comum, pela paz, pelo respeito de uns pelos outros, procurando cada um fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito para si. E que assim seja. Desculpa que eu passei um pouquinho de tempo. É só parar aqui. Já tirou. Não tem que... Não, mas tu fechou. Não, perfeito. Vamos tirar Tem sim, que nós fazer não tínhamos. ejetar. Nós não tínhamos tirado mesmo. Chegou a turminha assim. Beleza, obrigado. Muito obrigada. Olha, foi um privilégio poder estar aqui. Foi muito bom a gente falar Espero que sobre eu não tenha deixado a pessoa mais angustiada. Imagina, eu acho que foi bom mesmo. Se eu mentir alguma coisa, tu me corrige depois. Pelo amor de Deus, quem sou eu? Claro.